O tempo da graça está se esgotando. Deus exige santidade absoluta, mas será que estamos realmente nos santificando? Se Cristo voltasse hoje, você subiria com Ele ou ficaria para trás? Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz e também a graça e a misericórdia de Jesus estejam sobre vocês. Amém? Bom, hoje vamos falar sobre algo que muitos ignoram, mas que é essencial para a nossa salvação: a santidade. Veja, Deus nos chamou para sermos puros, separados do pecado, mas será que temos levado esse chamado a sério? Em 2 Coríntios, a Bíblia nos alerta: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E amigos, isso significa que não podemos viver uma fé superficial ou acomodada, porque o Senhor exige mais de nós. Então, prepare aí seu coração, porque a mensagem de hoje é um chamado urgente de Deus para a sua e também para a minha vida. E agora, vamos juntos ouvir a voz do Espírito Santo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Bom, muitos que se dizem cristãos, na verdade, estão cegos. Eles vivem uma vida dupla, com um pé lá na igreja e outro no mundo, achando que basta frequentar os cultos e conhecer as doutrinas para então serem salvos. Mas não podemos enganar o Senhor. Ele vê o coração e sabe que quem o busca verdadeiramente. E queridos, Deus não vai aceitar coisa alguma a não ser pureza e também santidade da nossa parte. Hoje, o Espírito Santo nos chama a uma decisão: ou servi-los a Deus em santidade, ou também estaremos para sempre excluídos do céu, porque o tempo da graça não vai durar para sempre. A porta da misericórdia, ela está se fechando e quando isso acontecer, não vai haver mais oportunidade para o arrependimento. Hoje, meus amigos, o Senhor está repreendendo e também corrigindo o seu povo, porque Ele deseja prepará-lo para o céu. Mas quem está ouvindo a voz de Deus? Veja, em Hebreus 12, versículo 6, a Bíblia diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amigos, muitos querem um Deus que só abençoa, mas não um Deus que também corrige. Muitos querem ouvir somente sobre prosperidade, mas rejeitam a mensagem da santificação. Mas se Deus nos reprova e nos castiga, é porque Ele deseja nos purificar. É porque Ele quer que abandonemos todo o pecado para que então possamos ser elevados à sua santa presença. Aí em Testemunhos para a Igreja, nós encontramos essa citação: Deus os repreende, reprova e castiga de modo a serem purificados, santificados, elevados, sendo afinal exaltados a seu próprio trono. Mas o que temos feito com essa repreensão divina? Temos dado ouvidos à voz de Deus ou nós temos endurecido o nosso coração? Veja, o povo de Israel caiu no deserto porque ele rejeitou a correção do Senhor, e o mesmo acontecerá conosco se não dermos ouvidos à sua voz. Queridos, a grande tragédia da igreja hoje é que a maioria dos cristãos são fracos espiritualmente. São anões, na verdade, na fé. Vivem satisfeitos com uma experiência superficial com Deus e não buscam crescer espiritualmente porque estão mais preocupados com as coisas passageiras deste mundo. A maioria dos professos cristãos não possuem o senso do vigor espiritual que poderiam obter fossem eles tão ambiciosos, zelosos e perseverantes para adquirirem conhecimento das coisas divinas como são para alcançar as mesquinhas e perecíveis coisas desta vida. Irmãos, veja o que está sendo dito aqui. Muitos gastam tempo e também esforço para ganhar dinheiro, para estudar, para alcançar sucesso profissional, mas não têm o mesmo zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas eternas.
não estudam a Bíblia, não oram com fervor, não jejuam, não buscam uma vida de santidade na presença de Deus. E depois, essas pessoas ainda perguntam por que suas vidas espirituais estão vazias e sem poder. A verdade é que o cristianismo de muitos é um cristianismo morto. Ele tem apenas a forma de piedade, mas negam o seu poder, conforme está escrito lá em 2 Timóteo 3,5. Essas pessoas, meus irmãos, elas vivem uma fé mecânica, sem paixão, sem fome, sem sede de Deus. Isso é um insulto ao sacrifício de Cristo. Queridos, quantos de nós podemos dizer que conhecemos a Cristo por experiência própria? Veja, Deus fez ampla provisão para que todos possam alcançar a santidade. A graça dele está disponível, o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Mas há uma condição: devemos abandonar o pecado. Ninguém é tão baixo, tão corrupto e vil que não possa encontrar em Jesus, que morreu por ele, força, pureza e justiça. Se abandonar seus pecados, deixar sua conduta de iniquidade e volver-se de todo o coração para o Deus vivo. Isso significa que não há desculpa para permanecermos no pecado. Não há desculpa para continuarmos na imoralidade, na mentira, no orgulho e também na preguiça espiritual. Aquele que realmente deseja ser salvo, ele tem que tomar uma decisão radical. O pecado deve ser arrancado do coração, custe o que custar. Bom, Jesus disse: se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Mateus 18, versículo 8. Irmãos, Deus quer nos purificar. Ele quer arrancar de nós toda impureza, todo desejo maligno, toda prática pecaminosa, mas precisamos estar dispostos a passar pelo fogo da purificação. Bom, a palavra de hoje, ela é um alerta para que saibamos que o tempo da graça está se esgotando. O juízo de Deus já está às portas e em breve Cristo vai voltar para então buscar um povo sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O céu não aceitará qualquer um. Aqueles que tiverem apenas uma mancha, um defeito de caráter, serão excluídos para sempre. Amigos, não basta dizer Senhor, Senhor, porque muitos naquele dia dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Jesus vai responder: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pergunta final é essa: estamos prontos para encontrar o Senhor? Se Ele voltasse hoje, nós subiríamos com Ele ou ficaríamos para trás? A decisão, ela está em nossas mãos. Portanto, santifiquemo-nos hoje pelo poder do Espírito Santo antes que seja tarde demais. Arrependamo-nos hoje, abandonemos nossos pecados, busquemos a Deus com todo o coração, porque somente os puros de coração verão a Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê forças para então andarmos em santidade diante dele. Amém? Por fim, um grande abraço a todos e até a próxima.